Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Todos acharam? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Podeis se assentar glorificando, exaltando, bendizendo, sabendo que você recebeu o Espírito do Senhor e não o Espírito do mundo, que faz com que nós venhamos a ficarmos temerosos com medo. Amados, em Romanos capítulo de número 14, verso de número 17, a Bíblia vai nos dizer que o reino de Deus é justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. Sabemos que nós somos justificados pela fé em Jesus. Sabemos que nós temos uma paz que o mundo não pode nos dar, mas Jesus nos deixou essa paz dentro do nosso coração. Não quer dizer que nós não vamos ter lutas, dificuldades, espinhos na nossa vida. Na verdade, nós vamos ser perseguidos. Talvez isso será um sinal até de que nós somos filhos de Deus. Mas essa paz é a mesma paz que Jesus tinha naquele barco, quando Ele mesmo falou para aqueles discípulos adentrar dentro do barco, para que eles viessem atravessar o mar e viessem até a outra margem. Mas no meio do caminho, no meio daquela tempestade, Jesus estava dormindo. Mas é interessante como ele tinha uma paz interna dentro do seu coração. É interessante como Jesus dormia na soberania de Deus, descansava na adversidade, no meio de uma tempestade, no meio de um mar revolto. Talvez ele descansava porque ele era o único realmente que conhecia a Deus naquele barco. E ele deixou essa paz para mim e para você. Paz que o mundo não pode nos dar, mas ele colocou essa paz dentro do seu coração. E talvez nós deixamos de desfrutar dessa paz no nosso coração. Talvez nós queiramos que Jesus venha tirar os espinhos, a dificuldade, as coisas ruins que vai nos acontecendo, a perseguição. Mas talvez Deus esteja falando para que nós venhamos a descansar na soberania dEle, a descansar sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e saber que nós vamos talvez impetrar até mais força ainda, porque Jesus estava seguindo a vontade do Pai, e os discípulos também estavam seguindo a vontade de Jesus. Então nós devemos desfrutar dessa paz. Quando nós temos a certeza e a convicção no nosso coração de que nós estamos seguindo a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, essa paz tem que reinar no nosso coração, porque Ele nos deu, e nós devemos desfrutar dessa paz, porque Ele quem te deu gratuitamente. E uma alegria no Espírito Santo. Estamos sempre alegres porque Deus habita no nosso coração. O livro de Efésios e Filipenses, na verdade, é um livro onde nós dizemos que é o livro da alegria. Livro onde o apóstolo Paulo estava preso, mas ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos não em uma casa que você comprar, em um carro ou um bem material, mas ele diz: alegrai-vos
no Senhor. E talvez nós devemos aprender a desfrutar dessa bênção espiritual que Deus colocou no nosso coração. Nós devemos, na verdade, começar a desfrutar na profundeza da alegria que Jesus nos deixou, que é o reino de Deus dentro do nosso coração, que é a paz, a alegria no Espírito Santo, e se nós sermos justificados por Cristo pela fé. E o Espírito Santo nos dá uma alegria tremenda. Eu queria falar um pouco desse Espírito Santo. Eu fui anotando algumas coisas quando eu estava em casa. Aquilo que era esperança para Moisés, profecia para Joel, se concretizou em Atos. Na verdade, em número 11, Moisés já tinha a esperança de que o Espírito de Deus pudesse descer sobre todo o arraial de Israel. Alguns homens que vieram do Egito, junto com Israel, começaram a murmurar contra Moisés, porque eles somente comiam o maná que descia do céu, e eles estavam lembrando da comida que eles comiam lá no Egito. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, o seu coração começou a murmurar continuamente, e foram até Moisés reclamar. E Moisés disse: olha, está muito pesado, Deus. Esse povo só sabe reclamar, esse povo só sabe murmurar. Esse povo não entende o seu projeto para a vida deles. E ao invés de ter uma visão espiritual, eles têm uma visão natural. E muitas das vezes o que reina no nosso coração é o nosso próprio ventre. Mas aí Deus tem uma ideia, disse: olha, Moisés, eu vou derramar do mesmo Espírito que eu te dei. Você escolhe aí 70 homens, que eu venha tirar um pouco do Espírito que eu coloquei em você, e vou derramar sobre esses homens. E Deus o fez. Tirou o Espírito de Moisés e derramou sobre 70 líderes que Moisés havia escolhido. E começaram a profetizar no meio do arraial. E ali Josué, inquietado, começou a olhar e disse: olha, pá, fala com que eles venham a parar. E Moisés disse: olha, quem dera que todo o arraial, todo o mundo pudesse ter o Espírito Santo. Então era uma esperança dentro do coração de Moisés. E Joel profetizou que os filhos, as filhas iriam profetizar, os velhos teriam sonhos, o Espírito Santo iria descer sobre toda a carne. Então nós temos que buscar esse Espírito. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que vem buscar o Senhor, empoderado. Ele quer derramar o Espírito Santo. E Ele não faz acepção de ninguém, não faz acepção de pessoas. E Lucas capítulo 11 nos ensina, Jesus vai nos ensinar como buscar o Espírito Santo. Pedir, dar-se-vos-á, busca que encontra, bate que a porta vai se abrir. Mas pedir com a certeza de que vai receber, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, e Deus dá o Espírito Santo. Nós, sendo maus, sendo homens, sabemos dar as coisas boas aos filhos, ainda mais o Deus do céu vai dar o Espírito Santo aos nossos corações. Ele quer nos dar esse Espírito Santo, mas devemos pedir, devemos buscar, devemos bater, devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração. A Bíblia vai nos dizer: buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É por isso que ele diz: pede, bate, busca, insiste. Esses homens ficaram 50 dias, e eram mais ou menos, no livro de Coríntios, dizendo que eram mais ou menos 500 homens, 500 pessoas
viram a Jesus ressuscitado. E eles foram até Jerusalém, mas somente 120 insistiram, esperando ao Senhor. E quando eles estiveram ali assentados, o Espírito Santo, com línguas de fogo, veio sobre a casa e sobre aqueles corações, e eles começaram a falar em novas línguas. Quem sabe Deus está esperando você começar a clamar, a buscar, a pedir, para que o Espírito Santo venha se derramar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre aqueles que estão dentro da sua casa. Porque quando nós estamos empoderados pelo Santo Espírito, nós vamos falar das coisas espirituais. Porque o homem que é natural, o homem que não tem o Espírito de Deus, ele não vai compreender as coisas espirituais. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que ele é espiritual, ele vai discernir as coisas espirituais. E ele mesmo não vai ser discernido de ninguém. Mas o Espírito Santo tem que ser derramado sobre os nossos corações, para que a nossa mente venha se renovar e nós venhamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Mas Jesus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. E talvez até mesmo aqueles que estão na sua casa vai começar a ver a mudança e querer também essas águas profundas, essa fonte inesgotável, e vai dizer: eu também quero isso, eu também quero essa paz, eu também quero essa alegria no Espírito Santo. E talvez lá mais para frente ele vai entender o que é ser justificado pela fé, porque Abraão demorou 15 anos, mais de 10 anos, para entender o que é ser justificado pela fé. Lá em Gênesis capítulo 15, a Bíblia vai nos dizer: e creu Abraão em Deus, e foi justificado pela fé. Ele já andava com Deus há um bom tempo, mas ele teve que crer nas promessas, no desígnio e no propósito de Deus sobre a sua vida. Ele quer nos dar o Espírito Santo. Mas talvez nós não buscamos essa dádiva, esse dom, essa maravilhosidade que Deus tem de graça para nos dar. Ele quer te dar, Ele quer te empoderar, mas que nós venhamos a buscar. E por que é que nós devemos buscar o Espírito Santo? Em Efésios capítulo 2, verso de número 1, vai responder: porque nós estávamos guiados, orientados pelo inimigo, pela carne, pelo pensamento. Estávamos com a nossa alma e o corpo vivos, mas o Espírito que estava dentro de nós estava morto. Fazíamos as nossas escolhas a partir dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas crises. Por isso Paulo diz que nós éramos o quê? Escravos. As nossas escolhas eram a partir das nossas crises, dos nossos traumas talvez de infância, das nossas crises talvez de infância, da adolescência talvez, e o nosso espírito estava morto. Mas aí quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, a buscar o dom de Deus, a pedir, a buscar, a bater, o Espírito Santo vem sobre nós e faz com que o nosso espírito venha a ressuscitar. E aí nós não temos somente a nossa voz, somente a voz do inimigo com as suas setas, os seus dardos inflamados, mas nós temos uma voz empoderada dentro do nosso coração, que é a voz do Espírito Santo. Nós não tínhamos escolha antes, porque o nosso espírito estava morto, mas agora nós temos o que? Escolha. Não quer dizer que o inimigo ainda não vai enviar setas, dardos inflamados, mas quer dizer que o Espírito Santo vai habitar em nós. E qual que nós alimentarmos cada vez mais, nós vamos estarmos inclinados para o Espírito. Se nós alimentarmos cada vez mais a carne, nós vamos estarmos inclinados cada vez mais para onde? Para a carne. Agora o Espírito habita em nós.
temos escolha para inclinar para o Espírito ou para a nossa própria carne. Nós temos o Espírito Santo que aconselha, orienta, que nos guia. Ele habita dentro de nós. Mas nós temos também o velho Adão dentro de nós, que muitas das vezes quer voltar dentro do nosso coração, para que nós venhamos a tomar as velhas decisões, segundo nossos próprios pensamentos, segundo às vezes os nossos próprios traumas, que Jesus até mesmo já curou, já colocou, empoderou as suas mãos. Mas muitas das vezes o inimigo vem com as suas setas, com os seus dardos inflamados, e faz com que nós venhamos a voltar atrás com as nossas velhas práticas. Mas aí quando nós temos o nosso Espírito Santo e nós alimentamos ele cada vez mais, essas velhas práticas nós vamos ter até mesmo nojo delas, porque nós temos o Espírito Santo nos orientando, nos dirigindo, nos aconselhando, e aí nós vamos buscando cada vez mais, e aí nós vamos ter vitória para a glória de Deus. Deus quer te dar vitória, Deus quer te empoderar, Deus quer te orientar, mas nós temos que buscar cada vez mais o teu Santo Espírito. É interessante que em João capítulo 16, verso de número 7, Jesus diz: mas a verdade é que é melhor que eu vá. É interessante como Jesus fala isso, que ele encarne, ele diz para aqueles discípulos que estavam perto dele, diz: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai orientar vocês, não vai vir. Aí eu fiquei pensando: Deus, o que seria melhor? Jesus ali, eu podia perguntar qualquer coisa para ele, ele sabia qualquer coisa, mas é melhor que ele vá, porque somente eu posso perguntar, somente 2 ou 3 ou 4 pessoas pode perguntar para Jesus em carne. Mas talvez ele estava com o mesmo sentimento que Moisés: eu vou para o Pai e vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou rogar ao Pai e eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. É por isso que alguns diz na Bíblia que Moisés era um tipo de Cristo, né? E Jesus estava com esse mesmo sentimento: é melhor que eu vá, porque se eu não vá, se eu não for, o Espírito Santo não pode descer sobre toda a carne, e eu orientar cada um no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que me buscar, eu vou poder ensinar, orientar, interceder por ele, eu vou poder fazer todas as coisas, as maravilhosidades. Eles não vão ter que vir até Israel para falar comigo em carne, mas é melhor que eu vá e derramar o meu Espírito sobre todos eles. E ainda Jesus disse que ele tinha muita coisa para dizer, mas que eles ainda não podiam suportar. Eles ainda não eram o quê? Homens espirituais para discernir as coisas espirituais. É por isso que muitas das vezes Jesus fazia sinais, prodígios, maravilhas, e eles não conseguiam entender com a sua intelectualidade, com a sua mente humana. Porque o homem natural não vai compreender as coisas espirituais. Mesmo que Jesus, o Deus em carne, explicassem para eles, eles não conseguiam entender. Tanto é que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem é que os outros estão falando que eu sou? Ele diz que é um profeta, alguma coisa, mas ele diz: e você, quem é que diz que eu sou? Ele diz que tu és o Messias. E não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus que revelou a ti. Então nós devemos ser homens e mulheres espirituais, buscando cada vez mais o Espírito, para que nós venhamos a discernir a cada momento da nossa vida e poder descansar, desfrutar dessa paz, desfrutar dessa alegria no Espírito Santo, independente da situação, independente da circunstância. Nós vamos saber que nós estamos sendo guiados, direcionados,
dirigidos, e nós vamos estarmos cada vez mais felizes com Deus, porque nós vamos saber que nós vamos atravessar o mar, e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, e cada vez mais nós vamos dizer: quem é esse homem que até mesmo o mar e o vento lhe obedecem? Talvez nós não conhecemos a Jesus, talvez nós não conseguimos entender, compreender, porque nós não temos ainda o Espírito Santo derramado sobre os nossos corações com plenitude, sobre a nossa mente, sendo direcionados, sendo dirigidos. Deus quer derramar o Espírito Santo para que nós venhamos a desfrutar dessa plenitude de alegria, independente da circunstância, independente da situação. Deus vai habitar no seu coração, e glória a Deus, e glória a Deus. Desfruta dessa alegria que Deus te dá. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo: alegrai-vos no Senhor. Eu estou experimentado, diz o apóstolo Paulo, em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter em abastança, eu sei ter passar fome, mas em todas as coisas eu sou fortalecido em Deus. Nós somos fortalecidos em Deus, porque os que esperam no Senhor voarão com asas de águia, correrão e não se fadigarão, andarão e não vão se cansar, porque Deus vai renovar cada um que espera no Senhor. Mas nós devemos termos o Espírito Santo sobre os nossos corações, para que nós sejamos direcionados e alegres com Ele. Deus quer se alegrar junto contigo. Aí Jesus vem e ressuscita, encontra os discípulos em uma casa, e Tomé diz que só ia acreditar que se visse Jesus com seus próprios olhos. Jesus, certa vez ressuscitado, atravessa a parede, encontra lá os discípulos, conversa com eles e vai embora. E Tomé chega logo depois, e aí Tomé diz: o mestre esteve aqui? Ele esteve aqui ressuscitado, com o corpo glorificado. Mas ele diz: não, eu não acredito, eu não creio, só se eu colocar os dedos nas suas mãos furadas. E aí Jesus pega, adentra e diz: Tomé, você é crente, Tomé? E Tomé diz: Deus meu e Jesus meu. Aí ele diz: você só está acreditando porque você está vendo. Mais bem-aventurado aqueles que não ouviram e creram. Por que nós somos mais bem-aventurados? Porque nós podemos ter um relacionamento espiritual íntimo com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 11, diz que o Espírito Santo é que conhece o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus é que conhece o coração de Deus. Quem conhece os pensamentos dos homens a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos e o coração do Pai a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele vai até o Pai, esquadrinha até as suas profundezas e traz para você as verdades do Pai sobre a sua vida. Em João capítulo 16 diz: Ele vos guiará em toda a verdade. E talvez muitas das vezes nós vivemos em uma falsidade, no nosso próprio pensamento, nas nossas próprias traumas, próprias desgraças que acontecem nas nossas vidas antigamente. Mas Deus fez todas as coisas novas através do Espírito Santo, e que nós devemos olhar somente para o autor e consumador da nossa fé,
Mas muitas das vezes nós estamos olhando para trás, sendo orientados por aquilo que já aconteceu na nossa vida, mas Deus está dizendo: olha, eu tenho coisas novas, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele diz assim: mas Deus nos a revelou através do teu Santo Espírito. Para de olhar para trás, mas olha somente para frente, porque o Espírito Santo vai dirigir, vai orientar e vai dizer sobre todas as coisas que vai acontecer. Em João capítulo 16 diz que Jesus iria falar através do Espírito Santo sobre as coisas do futuro que iriam acontecer sobre a sua vida. Então é muito melhor que nós estejamos preparados. Porque o apóstolo Paulo disse: olha, vocês têm que colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da lei, calça com o evangelho da paz e sobretudo o escudo da fé, porque muitas das vezes vem o dia mau, que não peguem vocês sem a armadura do céu. Mas quando nós somos avisados pelas coisas que vão de acontecer, nós temos a armadura do céu para que nós venhamos a guerrear e ganhar a guerra, porque Jesus e o seu Espírito está conosco a todo instante e a todo momento nos defendendo, sobretudo o escudo da fé. Principalmente ele está querendo dizer o escudo da fé, conseguindo, acreditando, crendo. As dúvidas vêm no nosso coração, mas nós não duvidamos daquele que nos chamou. Nós glorificamos a Deus e nós lutamos as lutas que Ele nos deu. Porque Jesus estava dormindo, mas Jonas também estava dormindo, e ali ele passou uma prova que não foi da vontade de Deus. Quantas provas nós passamos sem que seja vontade de Deus? Deus muitas das vezes nos manda ainda um grande peixe para nos livrar. E quantas vezes já era para nós termos ido para a sepultura, mas Jesus sempre cuidando de nós com o seu amor imensurável sobre as nossas vidas. E quantas vezes Ele tem cuidado da sua vida, mas muitas das vezes nós não viemos a agradecer aquilo que Ele fez por nós. Então paremos de olhar para trás, porque Deus é bom a todo tempo. É interessante que Paulo entendeu muito bem isso. No livro de Gálatas ele nos informa que não recebeu o evangelho de homem nenhum, mas que recebeu de toda a revelação pelo Espírito de Deus. E teve um nível de revelação tão grande que até mesmo Pedro disse que o apóstolo Paulo tinha pontos difíceis em sua pregação de entender. Quem viu Jesus? O apóstolo Paulo viu em um breve momento, mas não teve uma intimidade, talvez carnal, não conseguiu ter um diálogo com Jesus em carne, Deus, homem. Mas é interessante que o apóstolo Pedro está dizendo: eu tive com Jesus, um homem, Deus homem. Mas o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, teve revelações tão profundas, que tem pontos difíceis da pregação dele, que é difícil de entender. Talvez Pedro estava pensando em toda a revelação que Jesus tinha dado para ele em carne, mas não se aprofundava no Espírito Santo, como o apóstolo Paulo se aprofundou, mergulhou. Então Deus tem revelações tremendas para nos dar, mas talvez nós estamos olhando para as nossas experiências passadas, e Jesus não está mais preocupado com aquilo que passou. Jesus está preocupado com a revelação que vai te dar para amanhã. Ele quer abrir porta, Ele quer derramar da sua graça, mas muitas das vezes nós não temos a visão, e o homem acaba se corrompendo, porque o homem sem visão, o que acontece com ele? Se corrompe,
E Jesus quer derramar do teu Santo Espírito, para que nós venhamos a ver a porta aberta e dizer: essa foi a porta de Jesus, abriu para mim, eu vou adentrar por ela e vou ser vencedor para a glória dele. Que nós não venhamos a se corromper, mas que nós venhamos a mergulhar no Espírito Santo, para que nós não venhamos a abrir em qualquer porta, adentrar em qualquer porta que muitas das vezes não é da vontade de Deus, mas nós vamos adentrar nas portas que Deus abriu para as nossas vidas, porque a visão já está clara, a revelação já está clara. Nós já vimos Jesus revelando por sonho, profetizando ou de qualquer outra forma, mas nós temos convicção que foi da vontade de Deus, e nós podemos adentrar e glorificar e se alegrar no Espírito Santo. Jesus disse que é muito mais abençoado aquele que não viu e creu. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes consideramos Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Nós temos o Espírito Santo que é dado por Cristo, e assim podemos ter comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, mas nós devemos buscar cada vez mais a sua vontade, o seu querer, mergulhar no Espírito Santo, porque Ele quer revelar as coisas para nós. Aí nós dizemos: mas por que Deus não abre a porta? Porque muitas das vezes nós vamos acabar se corrompendo, porque nós não buscamos mergulhar na vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Já disse algumas vezes aqui, e vou dizer novamente, veio ao meu coração. Quando eu trabalhava direto, eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava 12 por 12, praticamente 13 por 11 em casa. E eu ia na igreja, ficava lá como eu ficava aqui, e ia embora no meio do culto. E uma vez um jovem disse para mim assim: Jesus não mentiu para você. Porque eu estava aborrecido, eu estava murmurando dentro do meu coração, eu estava buscando a Deus, mas o meu coração estava murmurando, o meu coração estava reclamando. Eu não falava uma palavra, mas dentro do meu coração, aonde Jesus esquadrinha o coração do homem, não tem como nós escondermos. E ele disse: busca ao Senhor, clame a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Chegava em casa, começava a orar. No meio do caminho eu já ia dormir. Falava: não, Deus, eu não posso voltar para trás. E eu também não sei para onde eu vou, mas a tua palavra diz que se eu clamar a ti, o Senhor ia responder coisas grandes e coisas firmes, coisas fundamentadas na sua palavra e na sua vontade, e depois eu poderia construir em cima dessa fundamentação. Comecei a clamar, a buscar ao Senhor. O Espírito Santo descia no meu quarto, e aquela murmuração saiu do meu coração, aquela reclamação saiu do meu coração. Mas nós devemos o quê? Buscar ao Senhor. Nós devemos se humilhar ao Senhor, como já foi louvado, se esvaziar o que é de nós mesmos, para que vir o Espírito Santo, como veio o Espírito Santo naquele Pentecostes. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez aqueles 120 homens, Deus estava esperando cada um se esvaziar de si mesmo, para que Ele viesse e enchesse do teu Espírito. Nós devemos se esvaziar de nós mesmos, sabermos e nos humilharmos e dizermos: Deus, eu não sei para onde ir, mas o Senhor sabe.
se humilhar e dizer, na nossa arrogância, na nossa prepotência, naquilo que nós achamos que nós sabemos, sendo que nós não sabemos o que? Nada, amados. Se a sua palavra não iluminar o nosso caminho, não ser lâmpada para os nossos pés, nós não sabemos por onde nós andamos em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque o inimigo está à espreita. Ainda que os anjos de Deus venham estar nos protegendo a todo instante, mas o inimigo está à espreita. E aonde nós achamos que é um peixe, é uma pedra, aonde nós achamos que é um ovo, é uma serpente, nós não sabemos, porque a nossa visão é turva. Somente Deus pode abrir a nossa visão. Somente Deus pode abrir a nossa visão. É por isso que nós vivemos o quê? Por fé. Muitas das vezes as pessoas acham, eu vivo por fé porque o arroz é hoje, depois da manhã. Não, amados, viver por fé é toda a sua vida. Viver por fé é viver pela visão, guiado, direcionado, dirigido por aquilo que Deus te dá. Se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida das flores do campo, quem dirá de nós que valemos muito mais? Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós. Mas nós devemos o quê? Descansar no Senhor, como Jesus descansava naquele barco, com a tempestade, com o mar revolto. Mas ele o que? Conhecia o seu Deus. Ele conhecia o seu Pai. Ele tinha intimidade com o Pai, de oração, de 3, 4 horas por dia, em intimidade, em comunhão. Quando ele levantava, ele já sabia tudo o que ele ia fazer no dia, porque ele já sabia em revelação, porque ele mergulhava no Espírito de Deus. Glória a Jesus. Vamos estar se colocando de pé, orando. Eu sei que o Espírito Santo que convence, esse Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não somente vem para adentrar no homem, para ressuscitar o espírito do homem, para que o homem venha a ter comunhão, intimidade. Mas Jesus disse: esse Espírito Santo vai vir e vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Quando o Espírito Santo invade o nosso coração, nós temos essa noção. Mesmo que nós não entendamos nada da palavra de Deus, mesmo que nós não entendamos nada, nós somos novos convertidos, bebezinhos, mas vem o Espírito e Ele convence a nossa alma, Ele convence o nosso intelecto que vai haver justiça, que de todos os nossos pecados, e vai haver justiça de Deus. Então que nós venhamos a buscar esse Espírito, porque Deus quer nos convencer de que todos os dias nós devemos adentrar na sala do trono através de Jesus, que é o nosso advogado, e nós reconhecemos que nós somos o quê? Pecadores. E Ele, que é fiel e justo, vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido, por mais este momento, ó Pai querido, que o Teu nome foi glorificado, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, não venha estar somente nessas 4 paredes, ó Pai querido, mas que venha estar no coração de cada um que aqui está, para que nós venhamos não somente ouvir e refletir, mas que nós venhamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, meditar nesta palavra, papai querido, e o Teu nome ser glorificado, e que nós venhamos a cada vez mais sermos convencidos, ó Pai, que já está chegando o fim, meu Senhor da glória, que Teu Espírito Santo está sendo derramado, e o Seu nome vai sendo glorificado, papai
Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai querido, dá vitória para a tua filha, dá vitória para o teu filho, meu Deus. Então, em nome de Jesus, abre as portas que o Senhor quer abrir, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o teu nome venha a ser exaltado, meu Deus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.